Então vamos continuar nossa aula de motor de indução trifásico. A gente já viu nos vídeos anteriores o princípio de funcionamento, as partes e nós vimos os dois tipos de rotor. A gente falou na aula passada sobre as características do rotor bobinado e nós citamos também as do rotor gaiola de esquilo, que ele é mais simples, ele é mais robusto, porém ele tem uma resistência fixa. Já que a resistência dele é fixa, quando você constrói, você tem que dizer para o cliente que tipo de característica seu rotor vai ter. A categoria mais comum é a categoria N. Como eu falei a vocês, é o caso do ventilador, por exemplo. Ele tem baixo torque de partida e ele tem uma alta velocidade porque o escorregamento dele é baixo. O ventilador ele parte sem carga, né? A resistência do ventilador é basicamente o ar. E a resistência do ar, ela varia com o quadrado da velocidade, então a resistência do ar em velocidade baixa é mínima. À medida que a velocidade vai subindo, a resistência vai aumentando. Se você já brincou dentro da água, que tem uma viscosidade muito maior, é fácil de você visualizar, né? A gente não consegue girar a mão rápido o suficiente para ver isso com o ar. Porém, na água, se você mexe sua mão lentamente, você vê que quase você não tem resistência. Se você tentar puxar rapidamente, você vê que a água resiste bastante. Outra alternativa, se você já esteve em um carro e colocou a mão para fora com o carro a 100 por hora, você vê que a resistência do ar é muito alta. Então, no caso do ventilador, ele parte sem carga, ele quase não tem resistência quando a velocidade é baixa. À medida que a velocidade vai subindo, o torque, a necessidade de torque vai aumentando. Então, é um motor facilmente adaptável à categoria N, que tem baixo torque de partida. Um elevador, por outro lado, ele precisa partir com carga. Então, você pode provavelmente ter melhores resultados com o motor categoria D. Ele tem um torque de partida alto, porém a velocidade de funcionamento dele é baixa. A categoria H, ela é intermediária. Ela fica no meio do caminho, ele tem um torque de partida intermediário e uma velocidade de giro intermediária também. Aqui eu tenho um gráfico que mostra mais ou menos isso. Veja que no nosso motor categoria N eu tenho um determinado torque de partida, que ele fala que inclusive é uma faixa de 1,5 vezes o torque de funcionamento dele. Aqui a velocidade normal de funcionamento do nosso motor, 100% do torque. Veja que ele parte com um torque 1,5 vezes, ele cai até aproximadamente o torque de funcionamento dele, depois ele volta a subir até o valor de torque máximo. Veja que o motor, se você parte o motor, ele vai aumentar a velocidade dele. Vamos dizer que você parte ele sem carga. Digamos uma escada rolante. Já deve ter visto, né, que tem algumas escadas rolantes que tem o sensor que ela fica parada. Você chega do lado, né, ele liga alguns segundos antes de você pisar no degrau. Então ele parte, né, ele vai girar, atinge uma velocidade relativamente alta, né, porque ele não precisa de torque, ninguém subiu nele. Na hora que as pessoas sobem na escada rolante, o torque vai subir. E aí o que acontece com a velocidade? Ela naturalmente vai cair. Você subiu no motor, aumentou a carga, a velocidade cai. Diminuiu a carga, a velocidade vai subir naturalmente. E da mesma forma que a gente viu nos outros motores, quanto maior é a carga, maior é a corrente. Então, uma característica muito importante do motor é justamente essa. Se você precisa de mais carga, a corrente vai subir. Se você tem um motor de 10 A, ele vai funcionar com 10 A naquela carga dele. Se a carga diminuir, a corrente cai. Se você botar mais carga do que o que o motor foi taxado, ele vai puxar uma corrente maior. Isso pode levar a duas coisas. Uma corrente alta pode levar a dano elétrico do nosso equipamento. Por exemplo, as bobinas do estator, elas vão ter uma corrente mais alta do que o que foi planejado, vai sobreaquecer e eu vou queimar as bobinas do estator. A outra alternativa é, se o torque for alto demais, o motor ele para de girar. Vamos dizer que o torque da carga aqui, nesse caso aqui, 2 vezes. Se eu boto 2,5 vezes, o motor vai perder velocidade, não vai atingir o torque necessário e ele vai simplesmente parar de rodar.
Na categoria D eu tenho um altíssimo torque de partida, porém a velocidade dele não atinge o mesmo patamar. Vamos dizer para 100%, né? Enquanto que o rotor categoria D ele vai girar, vamos dizer, a 90% da velocidade do campo magnético girante, os motores categoria N geralmente eles são 96, 97%. Então essa é a diferença entre os três tipos. Claro que brincando com a resistência, você pode fazer um motor com ainda mais torque de partida e uma velocidade de funcionamento ainda menor. Isso é possível. Aqui foi o que nós já falamos para vocês. Dependendo da variação de carga aplicada no motor, a velocidade do rotor vai se adaptar. Se eu preciso de um pouco mais de torque, a velocidade vai cair. Se eu preciso de menos torque, a velocidade sobe. Então eu vou operar dentro de uma faixa que seria a faixa normal de funcionamento do motor. Vamos dizer, de 50% a 100% da sua carga. Se eu tiver com carga alta demais, eu posso sobrecarregar as bobinas. Se eu tiver uma carga baixa demais, eu vou ter um rendimento baixo e vou ter um fator de potência baixo, que também são características ruins. Então, geralmente você dimensiona o motor para ele funcionar em, vamos dizer, 80% da carga. Você quer 20% de sobra, né? Não necessariamente porque você pode botar mais carga, mas por algumas características elétricas que a gente vai ver já já. Um detalhe muito importante chama-se corrente de partida. Quando eu vou partir o motor, vamos lá, o motor está parado. Você tem que tirar o motor da inércia. Você tem aquele atrito estático nos rolamentos que você tem que vencer. Você tem que tirar da inércia toda a carga dele. Então, durante a partida, eu tenho uma corrente muito alta. Ela pode ser calculada por essa fórmula. Geralmente eu não cobro isso daqui, eu mostro para que você tenha noção do que acontece. E se você parar para analisar isso aqui, você consegue entender. Quando o escorregamento é 100% aqui, o que vai acontecer? O motor está parado, né? Se o motor está parado, o escorregamento é 100%, a resistência é menor, porque esse valor aqui vai reduzir. Esse valor sendo baixo aqui, o meu denominador é menor e naturalmente a minha corrente é maior. Então, quanto menor for o denominador, maior a corrente. Então, se o motor está parado, a corrente é maior. À medida que a velocidade vai subindo, o escorregamento vai o valor do escorregamento vai diminuindo. Se esse denominador diminui, isso daqui, naturalmente, esse valor aqui vai aumentar e a minha corrente vai diminuir. Ok? Lembrando que R é a resistência do rotor e X é a reatância de rotor bloqueado. Qual que é a reatância que aparece no rotor se ele não conseguir girar. Para reduzir essa corrente de partida, nós temos algumas formas aqui que a gente vai estudar mais à frente. A partida compensada, que é basicamente um transformador. Você tem um transformador, você parte com uma tensão menor, a corrente de partida naturalmente é menor. Só que eu perco o torque e ele é grande e caro. A partida estrela-triângulo é uma forma bem simples de você partir com uma corrente menor. Você parte o motor com tensão de estrela. Quando ele atingir determinada rotação, você comuta para triângulo. Isso é comum por exemplo, em grandes ventiladores ou principalmente compressores de ar. Você parte ele sem carga, né? Você não deixa passar o ar, você parte ele em estrela, espera a velocidade estabilizar, você comuta para triângulo e aí você manda a carga. Ele já vai ter partido, então você consegue partir sem carga. É simples e é barato. A partida, vamos dizer, suprassumo é a frequência variável. Você consegue partir usando uma frequência da rede baixa. Aí você tem um torque de partida alto e assim você consegue partir com uma corrente baixa e um torque alto. Então você parte mesmo com carga. Exemplo disso, por exemplo, geralmente grandes máquinas que usam motor de indução, as locomotivas elétricas, aquelas máquinas fora de estrada que têm motores elétricos, geralmente eles usam isso. Você precisa partir com carga. Você acha que aqueles caminhões fora de estrada eles vão ficar sem o minério? Aí ele parte e você joga o minério em cima dele? Não, naturalmente não, né? Ele precisa partir com carga. Então, geralmente ele tem inversor de frequência.
Por fim, o meio termo é o Soft Starter. Ele é um dispositivo de estado sólido. Isso vocês vão estudar na disciplina de acionamento. Geralmente você vai estudar com detalhe o Soft Starter e o inversor de frequência. Então, eu utilizo tira-estores para controlar a tensão. Eu consigo um torque maior do que a partida compensada do que a estrela triângulo. E eu consigo controlar a tensão. Ele é muito mais barato que o inversor de frequência, mas é um pouco mais caro do que a partida estrela triângulo. Porém, ele é mais flexível. Se o motor está operando com carga parcial, você pode aproveitar e reduzir a tensão para que você economize energia. Um detalhe aqui sobre o inversor de frequência é: se eu uso um motor com a frequência mais alta, a velocidade vai ser maior, porém o torque vai ser menor. Se eu uso a frequência abaixo, eu tenho maior torque, só que menor velocidade. E você tem que ver se o motor foi feito para funcionar nessas características. Não necessariamente um motor de 60 Hz ele vai funcionar em 120. Pode ser que a parte mecânica dele não aguente essa velocidade. Assim como eu não posso botar ele abaixo da velocidade normal dele se ele não suportar. Porque se ele está girando mais lento, ele vai gerar menos ar, que faz o seu resfriamento. Então você tem que verificar se o seu motor foi feito para essas condições. Como nós falamos, geralmente o motor ele tem mais eficiência na faixa de 75 a 100% do torque nominal dele. Se você operar abaixo disso, você tende a ter um rendimento menor e um fator de potência menor. Outra coisa importante chama-se fator de serviço. Se eu tenho um motor de 1000 watts e ele tem um fator de 1,1, significa que ele vai funcionar até 1100 watts. Isso não quer dizer que eu vou pegar e botar uma carga de 1100 watts no meu motor. Significa que eu vou botar uma carga de 1000 watts, porém ele aceita variações na rede de até 10%. Por quê? Se você pega essa fórmula aqui, veja que eu tenho um motor com determinada potência, vamos dizer nossos 1000 watts aqui. Se a tensão da rede cai 5%, para compensar a corrente sobe 5%. Então esse fator de serviço ele é justamente para que o motor ele aguente certas variações da rede. Se a tensão da rede cai, a corrente vai subir para compensar. E o nosso rendimento, né? O rendimento é a potência útil do motor dividido pela potência elétrica. A gente vai ter algumas aulas de exercício que a gente vai utilizar essas fórmulas. Aqui é a fórmula que eu já mostrei para vocês, a fórmula de potência aparente e a fórmula de potência ativa do nosso motor. Fazer um exercício rápido para terminar esse vídeo de hoje. Eu tenho um motor de 3 cavalos ligado nessa rede aqui. Eu te dei o rendimento e o fator de potência e eu quero calcular a corrente. É uma simples substituição. Primeiro eu tenho que calcular a potência elétrica, né? Que é a potência útil dividido pelo rendimento. 3 vezes 736, né? Potência de 1 cavalo, dividido pelo rendimento de 0,8. 2.760 watts. Substituindo na fórmula de potência ativa, 2.760, raiz quadrada de 3, tensão, fator de potência, eu vou encontrar uma corrente de 5,12 amperes. Ok? Agora a gente vai calcular as potências ativas e aparentes. Eu estou te dando aqui a corrente e a tensão. Eu estou dizendo que ele está ligado em estrela. E eu te dei a tensão fase-fase. Eu te dei a tensão fase-fase, ele está ligado em estrela. Então ele não tem 220 aqui. Ele vai ter 127. Ok? Tensão fase-fase é uma coisa. Tensão de estrela é tensão fase neutro. Você tem que fazer essa conversão. Então nossa potência aparente aqui é 1581 VA. Agora, eu vou pegar e calcular a potência ativa com os mesmos dados, já que eu tenho um fator de potência. Eu vou encontrar uma potência ativa de 1.281 watts. Ok? Espero que essas questões não estejam difíceis. Com isso, a gente termina este assunto. E eu agradeço a todos. Obrigado.